que possamos hoje, mais uma vez, poder refletir sobre esse tema do Evangelho e mais do que isso, né? A gente poder incorporar isso na nossa vida, colocar isso como uma verdadeira compreensão. A gente vai falar hoje um pouco sobre isso, que é tão importante, a diferença entre saber e a diferença de compreender, né? Então que a gente possa compreender esse tema de hoje, o que Jesus nos trouxe aí nesse capítulo, que vai ser uma parábola, para que a gente aproveite esse momento, né? Esse momento tão importante da nossa existência. O melhor momento da nossa existência é esse momento. É o momento que a gente mais evoluiu até agora e que ainda precisamos melhorar para que cada um encontre o seu caminho e seja feliz, porque nós estamos aqui para isso, né? É isso que Deus espera que aconteça conosco, porque Deus não quer o mal para nós, Deus não quer que a gente esteja triste, infeliz, muito pelo contrário, Ele torce por nós. Então, mas basta que arregacemos as mangas, basta que possamos dar o primeiro passo, isso é muito importante. Então é isso que a gente vai conversar bastante hoje, sobre o trabalho, né, os trabalhadores da última hora. Eu queria convidar a todos para que a gente pudesse iniciar abrindo o nosso coração, podendo nos ligar através do pensamento a esta força maior que nos move, a este Pai de infinita bondade, sabedoria, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, que através deles esta infinita sabedoria, este infinito amor nos auxilia a crescer, nos auxilia na nossa evolução, na nossa caminhada. Todos esses irmãos que conosco estão caminhando como protetores, como anjos de guarda de cada um. Devemos sempre agradecê-los, porque eles também torcem por nós, eles vibram por nós, eles sopram nos nossos ouvidos os conselhos mais puros e mais sábios. Que tenhamos o olhar da intimidade, que tenhamos a espiritualidade dentro de nós, nos tornando sensíveis, nos tornando a cada dia mais abertos a encontrar esta relação com Deus. Esta fonte de amor, sabedoria e luz para a nossa caminhada. Obrigado a todos, a cada coração aqui presente. Obrigado, Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, nossa prece me rongou. A Pátia, por favor.
Arigatou. Bom, dando continuidade, o próximo passo seria a leitura, né? Só que hoje eu vou fazer a leitura no meio da nossa conversa. Eu vou fazer uma introdução, vou fazer uma coisa diferente hoje. Vou fazer uma introdução, e é curioso porque quando eu estava estudando hoje, eu estava pensando, nossa, podia ter um pouquinho de gente hoje para a gente poder conversar assim mais aconchegante, né? E parece que a coisa foi tudo acertado, né? Porque é uma parábola dos trabalhadores da vinha, acho que a maioria já conhece, né? E por isso que está ali item 1, está até meio estranho, parece que está faltando alguma coisa, né? Porque o item 1 é essa parábola, não tem nenhum título, não tem só o título do capítulo, né? Não está faltando nada não, é isso mesmo, né? Então, quando a gente fala sobre esse item, eu gosto sempre de lembrar, porque a gente vai estudar o Evangelho. Toda vez que a gente vai estudar o Evangelho, acontece de haver interpretações moldadas para o nosso coração, para o nosso jeito de ser. E a gente às vezes se equivoca muito no nosso estudo, nas nossas reflexões. E a gente tira às vezes conclusões que parece que meio camufladas para que se molde a nós. Isso acontece quando a gente vai estudar o Evangelho, né? E tem uma frase de Proust que ele fala que falar, né, do desafio que nós temos, né, em questão de conhecer a nós mesmos. Então ele tem uma frase interessante que fala que a verdadeira viagem de autoconhecimento, né, de descobrimento, consiste não em ver novas terras, mas em ver com novos olhos. Porque a gente já tem, acredito, algumas dezenas de anos, que alguns menos, que já conheceram a doutrina espírita menor tempo, que está estudando esse capítulo e que está tendo um conhecimento ou um entendimento um pouco equivocado. Né? Porque aqui fala que os trabalhadores da última hora são os espíritas.
E isso é uma coisa muito forte. É uma conclusão de Kardec, é incrível. E a gente precisa entender isso. Entender isso, mas com o coração aberto. A gente precisa ser sincero conosco mesmo. E é por isso que eu fiquei imaginando, puxa, podia estar mais... Não é que a gente não quer que todo mundo esteja, não é isso. Né? Às vezes as pessoas entendem errado. Mas é porque às vezes a gente vai falar algumas coisas que parecem ser fortes. E eu acho que quem está aqui hoje, o que precisa estar, né? E principalmente o meu ouvido, né? Porque o meu ouvido vai ser o primeiro a ouvir, que é o que está mais perto da minha boca, porque serve para mim também. E eu vou depois contar para vocês por que disso, né? Então, na educação existe uma diferença entre saber e compreender. O que é isso? Porque muitos de nós sabemos, conhecemos um determinado assunto, mas muitas vezes não compreendemos. E qual que é a diferença disso? Então, se eu perguntar, por exemplo, para um engenheiro, olha, eu tenho um circuito elétrico ali, calcula para mim a resistência que tem naquele circuito elétrico. O engenheiro vai falar, ele já tem 20 anos de formado, ele trabalha na área já de informática, de desenvolvimento, de TI, ele estudou isso, mas ele vai falar, eu não sei isso não. Nem lembro de... mas você não fez engenharia? Não, mas eu trabalho com TI, com informática, isso aí já... Né? Então, temos que caçar o diploma dele? Não sei, né? Então, a gente podia perguntar aqui hoje, alguém lembra qual o significado de cada cor da bandeira do Brasil? Não precisa responder não, né? Porque, mas talvez alguns vão falar, branco é paz, azul não lê, pode acontecer. Porque a gente, por várias circunstâncias da nossa vida, nós estamos estudando para passar de ano, estudando por estudar, como se coloca um brinco na orelha. Para que serve um brinco na orelha? Para enfeitar. Então a compreensão não é somente saber, mas é o quê? Incorporar isso dentro de você. E o que é incorporar isso dentro de você? É você conhecer daquilo, ter ciência do assunto e em qualquer circunstância você poder usar aquilo a seu favor. Percebe a diferença entre saber e compreender? Então, essa é a grande diferença. E em cima disso, é o nosso desafio hoje, compreender isso aqui. Algumas pessoas já me falaram algumas vezes, eu nunca entendo o que é esse negócio de... Porque lá no final da parábola vai falar, né? Ele fala que os últimos serão os primeiros, né? Os primeiros serão os últimos. Que inversão de valor é essa? Uma confusão. O que é isso? E é uma coisa complicada, a princípio, né? E tem esse desafio. Então, eu não vou obrigar ninguém a responder aqui, porque eu não quero ser insistente, desagradável. Esse não é a minha intenção, mas quem puder participar, eu acho que é bacana, porque a gente, nesse desafio que eu trouxe para vocês hoje, a gente vai poder se autoconhecer. E aqui ninguém está aqui para julgar ninguém, né? É importante a gente entender isso. Eu acho que a gente está todo mundo com esse mesmo problema, né? Não vamos achar que não, o outro vai olhar para mim, não é isso. Essa não é a proposta, né? Então eu vou falar uma coisa para vocês. Suponham que eu sou o patrão aqui. Eu vou contratar você, tá? Para um determinado serviço.
Isso é uma suposição, tá, gente? Eu não sou patrão, não, porque vocês vão achar que eu não sou patrão. Só uma suposição, uma ideia. Para a gente poder pensar. Eu vou contratar vocês e vai ser um serviço assim, ó, vocês vão sentar numa cadeirinha gostosa, igual essa aqui, ou igual essa que vocês estão sentados, na frente de um computador. Olha, é um serviço bom, hein? Sem esforço. Vamos ficar digitando alguns dados, coisas simples. E eu vou oferecer para vocês 20 mil ienes por um dia sentado nesse computador. E eu vou falar para vocês, façam isso aqui. Não vou cobrar produção, se der tempo deu. Olha que serviço bom, se der tempo deu. 20 mil ienes. O que vocês acham? Bom, né? Quem ganha isso hoje? Difícil, né? 20 mil assim sentado. Não é difícil? Então tá. Aí vocês começam a trabalhar. Vocês concordam, né? Alguém não concorda com esse salário? Bom, né? Hã? Não, não tem zangueô não. É só teide. É só teide. Né? É só hora normal. Né? Vou falar também em português, senão o pessoal não entende. Às vezes alguém está assistindo no Brasil, o que é isso, né? Então, vocês começam a trabalhar. Aí chega meio-dia, entra um outro funcionário para te ajudar. Você fala, opa, que maravilha, 20 mil, vai entrar um para me ajudar? Um outro computadorzinho para te ajudar. Aí você pergunta para ele, mas peraí, você entrou agora, quanto você vai ganhar? Meio-dia que ele entrou. Eu vou ganhar 20 mil, combinei 20 mil. Aí você já olha, 20 mil? Estranho, né? O mesmo patrão, o mesmo serviço, meio-dia, você começou às 8, meio-dia ele vai ganhar a mesma coisa. O que você vai pensar? É justo? Quem acha que é justo? Ninguém acha que é justo. Todo mundo acha que é injusto. Tá bom. Continuamos. Aí, já vou lá pro extremo. Chegou faltando 1 hora para terminar o TED e entra mais um. E senta lá e começa a digitar. Você fala, maravilha, né? Tá faltando um monte de coisa aqui, nós vamos conseguir fechar tudo. Aí você entrou agora, você vai ganhar quanto para trabalhar essa 1 hora? 20 mil. 20 mil ienes? Não, peraí, tem uma coisa errada. Né? A gente... Não tá certo. Por que ele vai ganhar 20 mil? Eu trabalhei o dia inteiro, 1 hora vai ganhar 20? Não é isso que a gente vai pensar? Tem alguém que não concorda com isso? Todo mundo não concorda, né? Tem alguém que concorda com isso, tá certo? Sem analisar, ninguém vai aceitar, né? Mas se analisar... Eu entro para ganhar, coloquei vou ganhar tanto. Mas esse finalizou, né? Se eu vai ganhar, deixa ele, vou ganhar tudo. Então, aí que eu queria chegar. Né? Quem teve a chance de falar que concorda, tá ótimo. Né? Não, mas não estamos aqui para julgar, pelo amor de Deus. Né? Então, é a mesma coisa quando a gente compra um carro novo. Né? Você vai lá, porque nesse caso do trabalho tem um problema aí. Nós vamos chegar lá. Nesse caso de entrou um ganhando a mesma coisa, não, tem uma coisa errada. Tem um problema aí e esse problema é muito sério. E é isso que Jesus vai falar na parábola. Ele vai falar desse problema, mas ele não fala o que é o problema. E nós vamos entender por quê. E aí, você vai lá, como eu estava falando, compra um carro novo. Maravilhoso. Cheirinho de novo. É gostoso, né? Cheirinho de novo, né? Carro novo é uma delícia, né? Aquele cheirinho e tal. Você chega ali, para o carro na sua casa, na garagem. O vizinho chega num carro muito mais bonito que o seu. E você já olha. E você começa a conversar com ele e descobre que ele pagou um valor muito mais barato que o seu. O que acontece? Acabou o seu carro. Seu carro já não presta mais. Né? Normalmente assim acontece. Já, puxa, mas pagou mais barato que aquele carro. Até o cheirinho de novo do carro acaba. Né? E você já fica... A culpa é do vizinho? Não é. A culpa é do vendedor que vendeu o carro para ele mais barato? A culpa é de quem?
Hum? Os seus olhos. De quem está sentindo o quê? De quem está sentindo inveja. Então olha que interessante, existe 3 institutos no mundo que estão estudando esse assunto. Um está aqui no Japão, curioso, né? Está aqui no Japão, outro na Alemanha e outro na Holanda. Eles estão estudando esse assunto. Eu estou olhando aqui porque tem umas informações que eu tenho que pegar, porque senão eu esqueço, né? Minha colinha. Então, igual essas coisas, Holanda, às vezes eu esqueço, né? Então, eles estão estudando o quê? A inveja. Por quê? O seu patrão não falou para você, não acordou com você, não teve um acordo que você ia trabalhar o dia inteiro e ganhar 20 mil? Você não falou que estava excelente? Então o que está de errado? Não, o outro, metade do dia ganha a mesma coisa. Mas ele não acordou com você o dia inteiro, igual a Paty falou, né? Então não tem nada de errado. Ele está errado? Não. O cara que entrou ganhando 20 mil, trabalhando a metade do tempo, está errado? Não. Quem está errado? Você. Você está errado porque você acordou uma coisa, combinou aquilo, mas está o quê? Querendo ganhar mais do que o outro. Essa é a fonte do problema. Essa é a fonte do problema. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender isso. E eu me lembro, quando eu estava fazendo faculdade, eu tinha uma namorada que ela estava com dificuldade. Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui estudioso e gostava de tirar nota boa, gostava. E eu vi que ela estava com dificuldade, eu falei para ela: você quer ajuda? Vou estudar, vamos estudar junto. Mas estudar mesmo. É claro que tinha umas namoradinhas, mas estudar. E eu fui ajudando, e tinha uma prova na época, uma disciplina que era a parte de transmissão digital, de eletrônica, era um negócio complicado, e tinha uma tal de carta de Smith que fazia uma análise de uma linha de transmissão. E ela não estava entendendo aquele negócio. E eu comecei a explicar aquilo para ela, porque eu já estava dominando aquilo, estudava muito e tal. E expliquei para ela, e ela ficou feliz demais porque ela entendeu, e a prova veio, nós fizemos a prova, ela tirou uma nota maior do que a minha. Eu falei: não é possível. E eu fiquei com raiva. Eu falei: mas que coisa! E eu não estava com raiva dela. Eu não estava com raiva do professor. Estava com raiva de quê? Porque o problema estava onde? Na minha inveja. Porque ela foi melhor do que eu. E eu descobri isso depois. Porque na hora eu não consegui enxergar isso. Eu descobri isso com o Evangelho, com o Espiritismo. E a gente precisa, por isso que eu estou falando da compreensão, a gente precisa abrir a nossa mente e falar assim: olha, eu tenho um problema. Porque é só assim que a gente muda. Não dá para mudar achando: não, eu não tenho inveja. Não, eu sou perfeito. Orgulho? Não, o que é isso? Eu sou um exemplo de pessoa. Você não muda. Você não muda. Né? Então, vamos mais adiante. Né? Esse tema inveja, ele é complicado porque é até difícil de definir, né? O que é inveja? Igual, por exemplo, no caso do trabalhador, aquele que entrou mais tarde, você nem conhece ele. Vamos colocar essa suposição, você nem conhece a pessoa. E você já está com raiva da pessoa porque ela está ganhando. Você nem conhece a pessoa. Então é difícil você... Mas peraí, né? O problema está dentro de você. Aí você vai definir inveja, coisa mais... Porque se você for definir egoísmo, tudo bem, já é mais fácil, né? Não, egoísmo é tudo para mim, tudo para os meus e nada para o resto, né? Aí fica fácil, todo mundo fácil de entender, né?
Ah, você vai definir orgulho? Não, eu sou melhor, né? Então, aí às vezes até é bom, né? Porque isso te dá uma... O pessoal até fala, tem orgulho bom, orgulho ruim, começa, né? Mas, e a inveja? Então tem uma fábulazinha que é interessante, da serpente e do vagalume. A serpente foi para dar um bote no vagalume e ele conseguiu escapar. E ele começa a correr, a voar, e a serpente começa a correr atrás dele. E ele corre, e a serpente... E ele vai... Chegou um momento que ele viu que ele não ia conseguir, que ele já estava cansado, ele falou, vou morrer. Aí ele para e fala assim, posso fazer algumas perguntas para a serpente? A serpente, pode. Primeiro, você faz parte da minha cadeia alimentar? Ela falou, não. Você... Fiz alguma coisa para você? Não, você não fez nada. Então por que você está querendo me comer? Porque você brilha. Pronto. Fica fácil de definir inveja, né? Aí a gente consegue entender melhor. A gente consegue entender muitas vezes que se você às vezes brilha em algum aspecto, em determinada atividade, em determinadas aquisições, você gera um sentimento em determinadas pessoas que é inveja. Às vezes de ter uma cadeira diferente, branca, o resto é rosa. Às vezes a pessoa fala, nossa, a cadeira é melhor que a minha. Eu queria uma cadeira... E a gente começa, por imperfeição, a gente começa a ter esse sentimento. Então, é por isso que essa passagem do Evangelho é difícil de entender. Porque a gente lê isso aí, e a gente não consegue admitir que a gente tem esse problema. Porque na hora que a gente consegue admitir, a gente entende. A gente entende o que Jesus queria falar. Qual que era a intenção, né, de Jesus? O que ele queria trazer para nós? E por que aí que é interessante, por que esses 3 institutos estão estudando isso? Porque esse estudo continua. Tem um japonês aqui estudando isso no Japão. Porque ele ganhou até um prêmio. Ele ganhou um prêmio aqui no Japão, um prêmio internacional. Isso está na internet, quem quiser buscar. Ele chama Hidehiko... esqueci o nome, até acho que tem aqui. Hidehiko Takahashi. Ele descobriu, olha que interessante, qual a área do cérebro onde está a inveja. É muito interessante. Porque ele começou a fazer testes e a coisa mais difícil era descobrir isso. Por quê? Porque ninguém admitia. Não, eu não tenho inveja. Ele colocava situações, não, eu não tenho inveja. Ninguém tem. Ninguém tem inveja. Ninguém é invejoso. Então era muito difícil. E na hora que ele descobriu que aquela região, através de muitos testes, muita pesquisa na Alemanha também, na Holanda, vários cientistas, na hora que ele descobriu que quando a pessoa sentia inveja, aquela área do cérebro era ativada, acabou. Por mais que a pessoa falasse, não, eu não tenho inveja, não tinha como fugir. Ele botava o aparelhinho lá, esse que é invejoso, não tinha jeito. Percebe? Porque ele descobriu um ponto, é fabuloso. E ele descobriu também que essa área fica ao lado da área responsável pela dor. Dor física, dor humana. Aí ele conseguiu ir, através das pesquisas, mostrando o quê? Que quando a gente inveja, a gente sente dor, a gente sente mal. E ele vai pesquisando, né? Ele vai pesquisando e vai trazendo, através de vários estudos, vai aprofundando muito nisso, vai mostrando pra gente que quando você é tomado pela inveja, você sofre.
né? Você sofre e quando os níveis de inveja aumentam, eles ativam também uma área no nosso cérebro da agressividade. Você se torna agressivo. Olha que curioso. Você começa a invejar, aí você começa a sofrer com aquilo, e você não fala para ninguém, porque se você falar, todo mundo vai ser invejoso, hein? Então você não quer, você sofre com aquilo, você começa a dar umas pisadas na pessoa, porque você tem inveja. Você começa a agir agressivamente, né? E você vai criando esse processo. Vejam, isso é pesquisa, é muito bacana, né? Então, e o pior de tudo que ele fala, que quando esse ciclo que começa com inveja, sofrimento, agressividade se fecha, você sente um prazer pontual, né? Porque você começa a ser agressivo, é aquela coisa assim, eu quero que ele morra. E na hora que eu quero que ele sofra, aí na hora que ele está sofrendo, você sente prazer. Só que depois que isso passa, isso é pontual. Depois que isso passa, te vem um sentimento de tristeza. Um sentimento de vazio. Um sentimento assim de culpa. E ele vai, esse estudo, é fabuloso esse estudo, ele vai mostrando isso. Por isso que eu coloquei isso aqui, porque eu não ia conseguir lembrar disso tudo, porque eu só dei uma lida, mas eu achei muito bacana para a gente falar sobre isso hoje. E onde que eu vi isso? Eu vi isso numa palestra da Anete Guimarães. Eu achei muito interessante. E eu resolvi trazer isso para esse tema, porque fala da inveja. Né? Então, ele chega à conclusão que a inveja não é uma simples parte de caráter, é uma doença. Olha que interessante, é uma doença mortal. Por que ela é uma doença mortal? Porque ela incapacita o nosso prazer. Você não tem motivação para viver se você é invejoso. E quando a gente fala de motivação, a gente lembra dos processos depressivos. E a Anete faz uma ligação, ela é psicóloga, eu não tenho esse conhecimento, e ela faz essa ligação e é muito interessante. Ela não fala que todo processo depressivo é porque é invejoso, não, mas existe uma ligação muito forte. Existem casos que o processo obsessivo é devido à inveja. Por querer, né, você começa a ser envolvido por esse sentimento. Né? Ah, mas ele não é justo porque ele me contratou por 20, mas o outro entrou na metade. Não interessa. O que você combinou com ele? Não foi justo? Você não aceitou? Não. Ele não tem culpa. Quem entrou mais tarde está ganhando a mesma coisa, também não tem culpa. Então começa a te tirar uma energia e a te, o quê? Desmotivar para a vida. E o que acontece com o depressivo? Ele muitas vezes o quê? Ele perde a vontade de viver. Né? A vida não tem. E ele começa a se punir. Né? Ele começa a se punir nesse processo. Por quê? Porque ele está fazendo mal para alguém que é inocente. E ele sabe disso. Ele sabe que ele está fazendo mal para alguém que é inocente. Olha lá. Aquela megera entrou meio-dia, então vai ganhar a mesma coisa que eu vou ganhar. E começa a lançar esse ódio. E a pessoa é inocente. A pessoa nem sabia que você tinha combinado de ganhar 20 mil ienes às 8 horas da manhã. Percebe? E a pessoa começa... como ela sabe disso, ela gera o quê? Um processo de culpa dentro dela. O processo de culpa é uma coisa terrível para o ser humano. Né? E essa punição grave é a depressão que você desenvolve. Não é interessante? Então,
Eu vou falar um pouquinho da medicina, porque eu acabei conhecendo isso aqui e não consegui gravar, por isso que eu trouxe escrito aqui. Eu vou falando para vocês, que é um negócio. Vou tentar explicar isso para vocês. Eles descobriram que a inveja aumenta a produção de um hormônio que chama ocitocina. Né? O que é essa ocitocina? Né? Eles fizeram experiências em ratos, né? E comprovaram que a ocitocina aumenta o apego da mãe pela cria. Então a ocitocina é um hormônio, né? Então ele aumenta o apego da mãe pela cria. Quando nasce a cria, a ocitocina ela aumenta esse apego. Por quê? Porque o animal, como o ser humano também, quando nasce a cria, né, é um momento difícil, né? E principalmente o animal que tem que sair caçando, o ser humano tem a mamãe para fazer a comidinha, né? É mais fácil ainda. Mas o animal ele tem que caçar, ele tem que... E também ativa a produção de leite, para ele não ter que se preocupar muito, né? É interessante. Então, só que essa ocitocina, os nomes são meio complicados, mas é importante a gente entender o processo, né? Com os níveis muito altos de ocitocina, a mãe fica extremamente agressiva. Eles começaram a fazer teste. Vamos aumentar esse hormônio, e a mãe começou a ficar agressiva. E eles concluíram, né, através de vários estudos, que a inveja aumenta os níveis de ocitocina no organismo. Esse hormônio, né? A ocitocina em níveis muito elevados inibe uma coisinha que chama serotonina. Aí a gente vai conseguir entender o porquê da depressão. O que é a serotonina? É um neurotransmissor, né? O ser humano tem vários neurotransmissores no cérebro, né? A gente vai falar de 3, para a gente entender bem rapidinho, de uma maneira bem simples. São 3, noradrenalina, dopamina e serotonina. Né? A gente falou atrás o quê? Que a ocitocina, em níveis muito elevados, inibe o que? A serotonina. Então vamos ver o que é isso? Noradrenalina são 3. Então, para a gente comparar e ficar fácil, todo mundo sabe o carro câmbio manual. Ele tem acelerador, freio e embreagem, certo? Talvez alguém não conheça, né? Porque aqui só, eu acho que todo mundo conhece. Acelerador, freio e embreagem. A noradrenalina a gente compara com um acelerador no ser humano. O que acontece se o carro não tiver acelerador? Ele não anda. Então, quando o ser humano cai o nível de noradrenalina, ele não consegue andar. Ele não tem força. Não, mas espera aí. Você está depressivo com base numa falta de noradrenalina. Não, mas você precisa sair daí, você precisa melhorar. Não, eu sei que eu tenho que sair, eu sei que eu preciso acabar com essa depressão, mas eu não tenho força. Eu não tenho força. Eu não consigo andar. Alguns já devem ter se deparado com algumas pessoas depressivas nessa situação. É a falta de noradrenalina. É o acelerador. Não anda, não vai. A pessoa tem consciência, ela sabe da situação dela, mas ela não tem força. Ela não consegue. Dopamina é o freio, né? O que acontece com um carro sem freio? Perde o controle, né? Um carro sem freio perde o controle. Então, falta dopamina, você perde o limite das coisas. Então você começa a... E quando tem excesso, o que acontece? Te freia, te trava. Então você fica naquele excesso ou falta, dependendo do estado depressivo, te dá o quê? Essa loucura às vezes, esse perda de controle total, e você faz coisas absurdas e tem hora que você não consegue, você trava. Você até anda, mas você está freado.
né? A gente chama isso de bipolar. Né? Os médicos falam, né? Bipolar. E em terceiro, a serotonina, que a gente comentou agora há pouco. Quando aumenta o nível de ocitocina, a agressividade, lembra? Ele inibe a serotonina. E o que é a serotonina? É a embreagem. E o que a embreagem faz num carro? É o quê? Faz o quê? A marcha de força do carro, né? Vai permitindo o carro trocar a marcha. Então, você sabe que você pode fazer, você sabe que você tem como sair da depressão, mas você não tem motivos para isso. Esse é talvez, como dizem os médicos, a ciência, o maior motivo dos suicídios na atualidade, em caso de depressão, a falta de serotonina. Porque o que acontece? Você vai lá visitar uma pessoa, uma mãe, acabou de ter um neném, só para a gente entender, para facilitar. E aquele neném maravilhoso, né? O pai feliz da vida. E a mãe, todo mundo, nossa, que neném lindo, nossa, como tá bonito, nossa, como tá saudável. E a mãe olha para ele e não tem motivo para achar aquilo bonito, porque a serotonina dela está lá embaixo. Ela está em depressão pós-parto. E todo mundo, e aquilo vai gerando uma culpa nela, porque todo mundo acha ele lindo e ela não consegue ver. Não, mas ela está amamentando. Ela está amamentando porque é instinto. Mas ela olha para a criança e não sente vontade de nem pegar no colo. E todo mundo achando lindo. E amanhã ela suicida. Mas peraí, eu fui no hospital ontem, ela estava tão bem. A gente não consegue ver. Porque a vida não tinha motivo, a criança não tinha motivo. Então isso é um neurotransmissor e a falta dele, né, traz esse processo, né, na maioria das vezes o suicídio. É bem frequente, não são todos os casos, é claro, que acontece, né? E é por isso que a inveja é tão perigosa. Porque ela aumenta esse nível de ocitocina que inibe a serotonina, que é a embreagem do carro. Conseguiram entender? Tem uma linguagem científica aqui, médica, mas é importante a gente entender isso, porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, nossa, você está na cama aí, caído aí, não consegue nem levantar. A gente fala, acha que é frescura, tá? Dá uma enxada para trabalhar, ela melhora. Não, gente. O negócio é sério. Né? E muitas vezes isso é motivado, a gente não pode generalizar, mas é motivado por um processo de inveja, que aumenta o nível de ocitocina, a agressividade, gera culpa, inibe a serotonina, e a pessoa entra nesse processo que a vida não tem sentido. E a pessoa não sabe por quê. Eu não fiz nada. Nossa, sou tão boazinha. Só queria aquele carro novo do vizinho. Não é verdade? Só queria, só aquela casa nossa. E hoje está mais fácil de sentir inveja, né? Porque tem o Facebook, né? Então, olha lá, aquela megera. Fala que não tem dinheiro, comprou aquela casa, olha lá, tá podendo. Não é? E a gente não tem noção do que... Não, mas foi só um comentáriozinho, né? Brincadeira. Mas tem um toque de ódio, de agressividade. Você está machucando. E as pessoas muitas vezes não estão nem ouvindo, mas o pensamento está envolvendo. Está envolvendo. Olha lá. Está lá passeando lá na Tailândia, gorda. Não deixa de ser gorda, não é porque está passeando. E começa a falar e soltar, destilar aquele veneno. Né? Então hoje tem muito isso. Como se livrar disso? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu sofro inveja de todo lado. Você não vai fazer mais nada, não vai postar mais nada, não vai ser nada. Tem jeito? Não tem. Nem Jesus conseguiu se livrar disso. Nem Jesus.
Percebe? Tanto que invejaram. Sois rei? Cadê você que é o Messias? E assim é a vida. Assim é aquela pessoa que às vezes entra na casa espírita e vem brilhar, e tem um lá que tem 20 anos que está lá. Olha lá, tá achando que é o quê? Eu tenho 20 anos de espiritismo, por que ele está aparecendo? É do ser humano. A gente não pode fugir disso. Não dá mais. Nós não estamos aqui falando mal de pessoas, mas é uma realidade que a gente precisa encarar e compreender que isso faz mal. Aí você começa a entender por que existe tanta depressão nesse mundo, nessa época. Por quê? Será que tem alguma coisa a ver com inveja? Parece, né? E é isso que Jesus está falando já há 2000 anos atrás. Olha que interessante. E agora a biologia, a ciência, começou a estudar esses neurotransmissores. Esse japonês aqui, incrível, fiquei fã dele. Takahashi agora, ó, o cara, né, merece um prêmio mesmo. Porque é tão bom entender isso, compreender isso. A gente comentou, né? Compreender isso, porque só faz bem para nós, né? Então, não dá mais para... Mas espera aí, nossa, tem que pegar postar aquela palestra de sábado, vou levar lá para aquele amigo. Não, gente, vamos parar com isso. Quer levar, leva. Mas nós estamos precisando também. Não dá mais. Não, lá para minha tia. Nossa, se aquele rapaz estivesse aqui, se a minha sogra estivesse aqui. Não é assim que a gente pensa? A gente nunca... Então a gente precisa olhar para dentro de nós. Para a gente identificar isso, para amanhã não estarmos num processo depressivo. Porque bate na nossa porta na hora que a gente menos espera uma depressão. E a gente vai falar o quê? Por quê? O que está acontecendo comigo? Porque não dá para falar que é obsessor, né, toda vez. Já tem séculos que as pessoas... Não, isso é coisa do diabo. Fiz coisa errada, traí minha mulher, fui influenciado pelo diabo. É fácil falar que foi o diabo. Foi o espírito obsessor, que foi... Não é? Não dá mais. As pessoas esquecem que antes do espírito obsessor se alinhar, tem o quê? Um sentimento. Um coração vibrando, uma energia que atrai. Então, a base de tudo isso, a culpa não é dele. A responsabilidade não é dele. E eu lembro do último estudo nosso, do Livro dos Espíritos. O espírito protetor tem responsabilidade em cima do seu tutelado se ele fracassar? Nenhuma. Como que ele vai ter? Se foi o tutelado que fracassou? E ele falou, ele soprou no ouvido, ele não escutou, ele chamou o rapaz lá da casa espírita, falou, fala para ele, lá no fraterno, ele não ouviu. É assim que as coisas vão acontecendo. Percebem? E a gente, não foi obsessor. Aí tem outros que falam, não, foi... É isso que é difícil na doutrina espírita, né? A doutrina espírita não é fácil. Não é fácil, porque ela se isenta. Não, o problema não é meu. O problema não é meu. A doutrina espírita fala, mas o problema não é meu, o problema é seu. E aí fica difícil, porque... Os outros ainda falam assim, não, eu vou pagar que eu vou ser salvo, Cada um tem um... Mas a doutrina espírita não tem isso. E ela ainda fala para você, fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo. O espiritismo até sai fora. Você não tem nem como... E aí? Né? Mas por quê? Onde está a fonte? Está dentro de nós. Então, é um tema que... Hoje eu fiquei pensando, parece que é duro, né, falar isso.
E vocês podem estar pensando, nossa, o cara está sendo duro hoje. Mas será que nós não estamos sendo muito moles na nossa vida? Com tanto conhecimento, com tanto que a gente está estudando. Então a gente precisa refletir, a gente precisa compreender isso aqui. E o que está nessa parábola foi o desafio que eu fiz. O patrão, ó, o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Vamos ler só um pouquinho, aí você não precisa ler o resto. Que ao romper do dia saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. É o mesmo exemplo que eu dei. Eu sou patrão, vou contratar vocês. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda para a sua jornada de trabalho. E aí ele foi chamando um a cada hora. Depois ele reuniu todo mundo e falou, vou começar a pagar do último para o primeiro. E o último recebeu uma moeda, o outro uma moeda. Aí, na hora que chegou lá no primeiro, das 8 horas da manhã, ele já estava revoltado. O que é isso? A inveja. Aí lá no final ele fala assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. E aí? Isso acontece, só que o salário não é 20.900 ienes, 1.000 ienes. Eu trabalho de entrevista, a gente falou, tem entrevista. O doutor já falou, você vai ganhar 900 a hora. Aí tem outra empreiteira que paga 10.000 ienes, né? Porque lá ganha 900, 1.000, eu estou ganhando 900. Aí, qual foi o combinado na entrevista? No dia Então. ficou feliz? Não tá bom que tá empregado? Percebe como é que é? Mas acontece. É por isso que eu falo, agora me fala, qual é o ser humano nesse planeta Terra hoje que não tem inveja? Eu acho difícil. Eu acredito que tem, claro. Pode não ter inveja no ponto, mas nesse, Né? tipo esse do salário, eu não tenho. Eu sempre ganhei menos que os outros, só que em outros pontos eu tenho, né? Então. Eu talvez no salário eu não tenha, mas na prova lá eu tive, né? Fiquei com raiva dessa namorada que hoje é minha esposa. Acabei falando, eu já é minha esposa, né? Estudava junto ali. Então, a gente precisa, né? E por que Jesus não falou que era inveja? Por que Jesus não falou assim, não, olha, isso aqui, o problema de vocês é inveja? Não adianta a pessoa você invejoso, a pessoa não enxerga. Você tem que compreender Não adianta. que você é. Porque se ele fala assim, não, isso aqui é inveja, a gente vai falar assim, não, eu não tenho isso não. Essa palavra é pra mim, né? É isso que a gente vai fazer. Percebem como é interessante essa parábola? Como é interessante essa visão? Né? E na situação do salário, a gente não pensa que a gente está com inveja, a gente pensa que é injusto, não inveja, entendeu? Às vezes você enxerga de outro jeito, né? Que você não vê o sentimento que você tem. Isso. Você vê só como injustiça, mas eu trabalho, faço a mesma coisa, você não vai pensar, eu estou com inveja daquela pessoa. É porque não é questão de justiça, né? Mas é o sentimento que você tem. É, o sentimento que você Esse tem. que é o problema. Também. Esse é que é o problema. É por isso que a gente vê, igual tem um livrinho ali, ó, em algum canto aqui, que chama Irmão Jacó. Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Construiu obra espírita, fez tudo. Chegou lá no plano espiritual, em sombra. E olha para a mulher do lado lá, um espírito. Essa lascada estava na portaria e ela está iluminada, por que eu não estou? Percebe? Sentimento. Não adianta. Não adianta você... É a sua intenção. Não basta só a caridade. A caridade... Não basta só dar sopa. Dar sopa não vai te iluminar. Dar sopa não vai te iluminar. Se você não está com intenção, com amor, com sentimento.
E não é só no livro, não. A gente vê uns companheiros aí, a gente conversa. Tem uns irmãos que são maravilhosos, eles aparecem e falam pra gente, olha, estou vendo o trabalho de vocês, eu fui espírita. Eu fui espírita, olha a minha situação, eu estou aqui para alertá-los. Né? Porque são os trabalhadores. Quem são os espíritos? Trabalhadores da última hora. E é curioso, né? Porque os últimos serão os primeiros. E os invejosos? Invejosos não. Por isso que os últimos serão os primeiros. Não é inversão de valores. É inveja. Percebem? Para conseguir entender o que está falando aqui? Por isso que ele fala, ó, os espíritos são os trabalhadores da última hora, porque são os invejados, não são os invejosos. Os espíritas não são invejosos, entenderam? Faz a gente pensar. Né? Então, se a gente compreendeu, é importante agora a gente... Como melhorar? Aí entra a terapêutica, né? Porque a gente tem que falar disso. Como que nós vamos melhorar? Se vai entrar um lá para trabalhar meio-dia lá ganhando a mesma coisa, eu vou querer chutar ele lá da fábrica? Como é que eu vou melhorar, meu Deus? A gente tem que se perguntar como que eu vou fazer. Tem uma associação no Brasil que chama Alcoólicos Anônimos. Eles têm lá umas regras, né? A primeira delas, alguém sabe? Você admitir. Você admitir que você é... Esse é o primeiro passo. Você admitir que você tem um problema. Admitir que você tem inveja. Porque senão você não muda. Como é que você vai mudar se... Jesus podia ter falado que era inveja, já tá, mas aí você vai fazer, eu sou invejoso. Então você não vai mudar. Veja como é bacana. Veja como que Jesus, a terapêutica desse homem, a psicologia dele. Não existe uma psicologia, não existe nenhum psicólogo no mundo igual ele. A sutileza dele. Não, olha aqui, o trabalhador. Não vou falar que você é invejoso, não, tá? Tenta entender isso aqui, meu amigo. Né? É isso que ele traz para nós. Então, o primeiro passo, reconhecer que você tem um problema. Reconhecer... Não, peraí, o Carlos falou lá que lá na biologia, na medicina, tem um hormônio chamado ocitocina que aumentou, porque eu senti inveja, ele aumenta, gera agressividade, depois me dá culpa, depois inibe um tal de serotonina que vai me desanimar da vida e eu vou virar um caco. Ó, resumir tudo, né? Como é que está o seu nível de ocitocina? Né? A gente tem que pensar. Como é que está isso? Porque se a gente quer reconhecer que a gente tem algum problema, como é que está a sua agressividade? Como controlar isso? Aí, como a Paty falou ali, não adianta a gente querer ter o que a gente não pode ter, né? Não adianta a gente ficar... Então, a gente precisa entender isso. Porque a gente sabe que se a gente compra um carro novo é muito bom, mas a gente sabe que daqui a um ano aquele carro novo já está com cheirinho de chulezinho lá, do não sei de quem, e vai azedando, cai um leite, cai um negócio. Não adianta. É bom, mas nós não podemos nos apegar a isso. Né? Nós não podemos ficar olhando para o caso do vizinho e achar que é melhor do que a minha. Eu quando comprei a casa aqui no Japão, eu achei maravilhoso, porque depois de um tempo o vizinho construiu uma casa do lado da minha, né? Não tinha nenhuma casa. Aí ele fez a casa muito parecida. Quem já foi em casa já percebeu. Aí foi graças a Deus. Aí por quê? Porque pelo menos eu não invejo. É muito próximo assim. Você olha, você parece que é a mesma casa. Foi pelo menos eu não invejo. Né? Então a gente precisa começar a exercitar isso.
para a gente se libertar desse mal do século. Orgulho. Porque quem tem inveja tem orgulho. Por quê? Porque o orgulho é o quê? É você querer ser melhor. A inveja está envolvida nisso. O orgulho está envolvido, está tudo nessa panelada, nessa sopa. Né? E a gente já viu no Evangelho o orgulho, a inveja, o mal, né, do ser humano. Então é reconhecer isso para que a gente possa começar, porque só reconhecendo que você vai começar a mudar. Né? E aí depois, para nossa alegria, vou revelar uma coisa para vocês interessante, que é da pesquisa também. Que fala, as pesquisas revelam que existe um circuito empático lá no nosso cérebro, que é ativado quando a gente emana compaixão e misericórdia. Eles provaram isso, esses estudos, esses institutos. Né? Tem um circuito lá de empatia que ele vai ser ativado quando a gente começar a ter misericórdia das pessoas, ter compaixão. É curioso isso, né? Parece que a gente já ouviu isso em algum lugar, né? Bem-aventurados os miseráveis. Não, mas peraí, antigo isso aí, né? Não. É a mesma coisa. Só mudou o nome. Só mudou a nomenclatura do circuito empático. Jesus avisou para nós também, com a seu conhecimento, com a sua luz, né? Então olha que interessante, misericórdia. E é curioso porque às vezes a gente vê uma pessoa caída, aí a gente vai lá e ajuda, mas daqui a pouco aquela pessoa começa a ficar bem, aí você começa a ter raiva. Não, mas eu só, quando ela estava mal, eu tinha misericórdia, mas depois que ela ficou bem, me dá um ódio. E peraí, tem uma coisa errada. Né? Então não é só quando está caído, a gente precisa aprender a aceitar o sucesso do nosso próximo, vibrar com ele. Porque ter misericórdia ele caído é fácil. É bom, tadinho, vem cá, te ajudo. Né? Ó, descobri um regiminho, minha filha, você vai emagrecer. Aí vai ser uma beleza. Aí daí um mês você encontra com ela, mas ela tá mais germa. O que você fez? Você tá com AIDS? Né? A pessoa já começa a ter inveja. Porque... Então, às vezes é duro a gente falar, né? Ah, você tá falando, você tá muito. Hoje está meio. Não, mas a gente precisa acordar para isso. Porque muitas vezes o companheiro está do nosso lado. Está do nosso lado e a gente não consegue ter misericórdia. Porque a gente acha que a misericórdia é só quando ele está caído. A gente tem que ter compaixão. Porque as pessoas vão fazendo isso sem sentir. Às vezes você está falando aqui, ó, você prepara um estudo, e as pessoas acham que você tem que fazer mais, você tem que ser ir. As pessoas, você tem que ser, você tem que... Peraí, nós precisamos ter mais compaixão com todo mundo. E são comentários às vezes para ferir, que não tem sentido. Você falou aquele negócio daquele livro lá, está por fora, ele precisa estudar. Então, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Por que tanta depressão? Por que tanto câncer? Por que tanto ódio? Né? E isso há 2000 anos, né? Jesus chamando a nossa atenção. É maravilhoso esse capítulo. Capítulo 20. Ele é pequenininho. Né? Então, tem um outro aspecto interessante, que é quando a gente fala dessa justiça, né? Você comentou lá. A gente acha injusto, muitas vezes a gente acha que não é inveja, mas não é justo. Mas espera aí.
Nós não acreditamos em Deus? E o que é Deus para nós? Eu até escrevi aqui, ó. Onisciente, onipresente, onipotente, justo e bom. Então, se Ele permite que isso aconteça, quem somos nós para falar que está errado? Não é? A gente às vezes não pensa nisso. Nós todos. A gente esquece. A gente está esquecendo do principal. Porque talvez não compreendemos. A compreensão verdadeira é colocar esse conceito na nossa vida e viver ele em todas as situações. Então é isso que a gente está precisando. Né? Segundo passo, que a gente falou do primeiro, né? Segundo passo da terapêutica que eu coloquei que é importante. Admitir que existe no universo uma força maior, soberana, e pedir humildemente ajuda. Esse é o segundo passo. Para a gente começar a pedir ajuda. Não, eu reconheço, eu tenho inveja, tá difícil, e pedir. Tá no Evangelho, pedir e buscar e... Percebe? Não, mas eu vou lá no Chico naquela época. Né? O Chico pedir para fazer uma prece para mim. Vou lá no Cádiz pedir para fazer uma prece para... Mas peraí. Maravilha. Pode pedir, claro. Mas e por que a sua prece não funciona? Será que não está faltando sinceridade? Porque quando você abre o coração e pede, você abre. Deus, reconheci que eu tenho problema. Deus, me ajuda. As portas se abrem. A força que isso tem é algo incrível. Mas a gente quer, eu costumo brincar, a gente quer passar o recibo. Faz para mim. E a gente tem condições. Quando Jesus fala, vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz, é abrir o coração. Eu tenho um problema. Eu preciso de ajuda. Me ajuda. E às vezes essa ajuda não é direto para Deus, é o próprio amigo. O próprio amigo que Deus vai utilizá-lo como instrumento para te ajudar. Que às vezes tem um pouquinho mais de clareza, não é nem sabedoria, não é nem inteligência, mas consegue ver de fora um problema que você está fechado ali e não está conseguindo enxergar. Né? Então é importante, né? E entender que é um passo de cada vez. A gente falou dos alcoólicos anônimos, é bem interessante isso, porque eles têm toda uma regra lá, essas regras, e lá tem um negócio desse também. Né? O passo é passo a passo. Hoje eu não vou beber. Hoje. Esse é o objetivo. Hoje. Maravilha. Então, mais um dia. Hoje também não vou beber. E assim vai, é passo a passo. Porque se você fala nunca mais, é difícil. Então, por isso que está na oração dominical. Pão nosso de cada dia. E assim, hoje, aí amanhã, hoje, aí depois, hoje 10 anos, pronto. Você vai dando saltos mais altos. Né? Aí, com todas essas pesquisas, descobriram que a inveja é uma doença grave e não é apenas um traço de caráter. Por quê? Por que é uma doença? Porque o que acontece? Você começa a lançar
um sentimento negativo, porque a inveja é um sentimento negativo, concorda? Existe um mecanismo, Emmanuel fala sobre isso. Você começa a lançar esse sentimento, ele vai sendo dissipado, transmitido, né? E aí você começa a olhar no outro e cobiçar aquilo, querer aquilo, invejar aquilo, e você vai ficando nervoso, agressivo, a ocitocina aumenta, e o que vai acontecendo? De tanto você olhar para ele, de tanto você invejá-lo, esse sentimento, ele começa a introjetar no seu eu. Emmanuel fala sobre isso. Qualquer negatividade, qualquer coisa boa também. Por isso que quando a gente doa para a vida, a gente até brincou ontem, a gente foi tomar um café juntos, e o André começou a pedir café para... né? E a Miriam começou a fazer o cafezinho na máquina e levar para ele, brincando ali, tá gostoso o seu café. Daqui a pouco ele levantou e foi lá e trouxe um para ela. Eu falei, tá vendo? Você doou para a vida te devolveu. É bacana isso. E ele se sentiu nessa alegria de fazer um para ela. E a gente vai vendo o mecanismo nas coisas mais simples da vida. E essa negatividade, então, vai introjetando no nosso psiquismo. O que é isso? Lembra quando a gente estudou, e a gente fala às vezes nas palestras, que a mente, ela não está no corpo, ela está no espírito. Ela está no conjunto perispírito, espírito. Aliás, ela está no espírito. O perispírito é só um condutor das nossas emoções. E o que acontece? Por isso que às vezes a gente fala as coisas, a pessoa fala, está viajando, né? Esse negócio de mente, está no espírito. Mas é importante entender isso, porque se isso está no espírito, a gente está gerando esse psiquismo da inveja, essa doença que os pesquisadores estão falando isso é mortal. Por quê? Porque isso vai danificando a nossa estrutura psíquica, vai danificando o nosso perispírito, porque ele conduz as nossas emoções. Se o nosso psiquismo está desestruturado, você vai desestruturar o seu perispírito, que é o quê? O seu corpo espiritual. Aí numa próxima encarnação você pode vir o quê? Um problema cerebral. E as pessoas não sabem por quê, muitas vezes. Porque você vem com um problema estrutural no cérebro, devido a sentimentos negativos, a inveja, a orgulho, ódio, rancor. Percebe? Porque o nosso corpo físico, ele é o que o perispírito plasma. Ele é plasmado pelo perispírito. É reflexo. Né? Então, por isso que se fala, depressão, né? Tem remédios, né? Tem um tal do Prozac lá no Brasil que é famoso, né? Não, tomou um Prozac ali, tá com depressão, claro, vai melhorar, vai dar uma ajustada nos neurotransmissores, só que você vai ter um problema cognitivo, você vai ficar mais lento, você fica meio esquisitão, e aquilo tem um período, porque tem efeito colateral, e na hora que acabar o remédio vai voltar tudo. Por quê? Porque o problema não é paliativo, é preciso buscar a causa. É a mesma coisa de você ir ao médico com problema na coluna e falar assim, é o osso que está torto, mas não é o osso que está torto, é um problema de postura. Na hora que você acertar a sua musculatura, tudo volta ao normal. Então você tem que ir na fonte, só dar um remedinho para a dor, só vai aliviar a dor, mas daqui a pouco, na hora que passar, o efeito vai voltar. E é isso que acontece. Porque precisa ir na causa. Então tem, para a gente encerrar, já está meio longo, tem um pensamento aqui de Santo Agostinho para a gente levar como uma terapia, que eu falei de 2 passos que são muito importantes. Mas para a gente levar isso, quem quiser, eu até posto depois, que eu fiquei sem dormir. Sem dormir não, porque eu durmo bem, mas fiquei preocupado com isso aqui. Pensei muito. Ele fala,
É isso que eu acho que a gente devia colocar na nossa cabeceira. As pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são. E não há nada que você possa fazer a respeito. Se você não aceitar essa simples verdade, é impossível ser feliz. As pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. Isso é fabuloso. As pessoas são exatamente como são e não há nada que você possa fazer a respeito. Porque muita gente chega e fala assim, meu casamento tá difícil. Ela ou ele não muda, mas não vai mudar. Se tem alguém que pode mudar nesse mundo, é você. Quer ser feliz? Decida. É preciso ter essa decisão. Decida ser feliz. Com ele assim, com ela assado, do jeito que for. Aceite misericórdia, compaixão. Ativando lá o... para que você tenha equilíbrio. Porque e pior de tudo, porque tem situação que você quer que ele seja algo que você nem consegue ser. Não é verdade? É um invejoso, mas se você é também, e aí? É uma invejosa. Como é que você quer que ele não seja invejoso, ou ele seja invejoso, não seja invejoso, se você nem consegue ser? A gente tem isso ainda. Então, é fabuloso isso que Santo Agostinho fala, né? Para a gente levar isso para a nossa vida. Muito obrigado pela atenção. Desculpa alguma coisa, se eu fui, né, às vezes um pouco duro. Mas eu acho que a gente está precisando refletir e levar isso como, não somente como reflexão, mas compreensão para a nossa vida. Né? Tem muito tempo que a gente está sentando numa cadeira de centro espírita para estudar e esquecendo dos nossos sentimentos, esquecendo qual que é a intenção nossa para a vida. Qual que é a intenção nossa de estar aqui? Qual que é a intenção nossa quando estamos ferindo as pessoas? A gente precisa pensar nisso. Né? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Tem uma vez de Jabalé, falou que é fácil a gente assinando. Dá pra gente perceber como a gente é assistindo novela, filme. Quando o ator vai fazer tal coisa, você fica, vai, mata! Deixa tudo, né, ou você fala assim, nossa, deixa ele pra lá. Se ele é ruim, é ele. Né? Vi uma prece, né? Tipo, um problema que a pessoa tem, ai. Aí você começa a fazer prece para todas as pessoas que têm AIDS. Deus, ajuda cada um. Você vai se descobrir como você é. E não é só em assistindo novela ou filme, igual hoje no exercício, quando você começou a falar do salário, qual o sentimento que cada um teve? De raiva? De ódio? Não, vou ser 8 horas. E aqui lá, só vai trabalhar 1 hora e vai ganhar mais que eu. Dá pra você saber se você tem ou não, né? O seu sentimento. Mas é engraçado, né? Faz tempo que eu não estou vindo no Catas, né? E essa semana inteira eu estava pesquisando sobre inveja, orgulho, muita coisa, né? Tu tá passando um processo na fábrica, uma coisa
colega, né? Teve mudança, né, da minha parte, né, particular, né? Tive que fazer essa mudança, mas não diretamente no alvo, né? Não seria assim, me troca porque ela fez, não, foi eles que determinaram. E eu, né, eu senti que ela não curtiu, né, a ideia, né? No primeiro dia de servir, no segundo dia, aí o chefe pediu para ela acompanhar, assim. Ela acompanhou tudo bem. No terceiro dia, eu tô lá trabalhando normal, e o chefe do meu lado, ela explicando não sei o que lá. Ela chegou com tudo, né, do meu lado. Ela brigou lá, falou com o chefe, mas você não desangueou? E ela não sabe nada. Eu olhei assim, uma pessoa falou, não, você não acredita nisso. Tipo assim, né, eu até espantei, né? Ela falou, não é assim, do meu lado. Ah, Yamaguchi não sabe nada. E nem vai dar conta. Então, ela não está nem entendendo o que você está explicando. Eu falei, calma, amigo. Calma, que eu comecei agora, vou começar, né? Um dia de cada dia eu vou começar a aprender. Mas ela falou em japonês com ele, eu só observando, né? Aí ela falou assim, e ela não faz os horários que eu faço. Você está marcando o horário dela? Ela perguntou para ele. Ele falou, tô, lógico. Aí um dia, o Randy está marcando o horário? Eu falei, sabe, eu acho que não, hein? Porque eu não vejo ele perto de mim. Aí o chefe, depois o chefe no outro dia veio, né? Por que você não fez esse horário? Porque esse horário, porque ele começou, eu falei, mas por que esse sentido? Qual sentido? Não, porque a pessoa veio até mim, tá cobrando, né, que você falou pra ela que eu não marco você. Eu falei, não, que eu não vejo, né? Não fico observando vocês. Vocês são chefes, tem que observar. Né? Então eu tô passando por esse processo, né? Então tá meio complicado, mas eu tô me saindo. Eu trabalhei muito na parte espiritual agora, com ela, né? Porque foi uma coisa para afetá-la, né? Chamei para conversar tudo, mas ela chamou os chefes, né? Começou a falar, não sei o quê. Aí tá na mão de Deus agora. Mas é interessante na palestra de hoje o que está acontecendo, né? A gente agindo com mais amor, compreensão. Então, mas do jeito que ela chegou, o supetão, foi o momento de eu mudar. Eu falei, nossa, eu não tive reação, porque em outras épocas, nossa, né, coitada, ia ficar sem dente. Não, verdade. Mas como ela chegou, ela mesma, pessoalmente, sabe assim? Não que me contaram, né, ela veio pessoalmente, assim, ela me pegou de supetão, assim. Eu olhei e falei, não acredito. Mas é isso mesmo? Tipo assim, aí eu me dei conta, falei, não, essa experiência eu tenho que passar. São várias experiências igual. Eu falei, não, chega, né? Nessas horas você agradece o espiritismo, né? Senão quebrava a boca dela. Eu vou aprender com essa aqui, que é melhor. Oh, meu Deus. Não, falei, não, é essa que eu vou trabalhar com ela e comecei a ir bem. Ah, que bom. Essa daí vai sair com dente. Vai graças a Deus. Depois você põe o nome dela nos encarnados aqui, ajuda, prece, né? É bom, é importante fazer prece para essas pessoas. Né? Porque aí você começa, na prece, você começa a emanar sentimentos bons, uma prece sincera, né? E isso ajuda muito a harmonizar. Experiência própria. São pedras, são valiosas passei no por momento, isso. porque eu tô aprendendo isso. Que bom. Obrigado por dividir conosco, né? Mais alguma coisa? Podemos dar continuidade, então? Bom, então vamos agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, agradecendo cada coração presente, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, que vai nos amparando e nos auxiliando a continuar nos esforçando com bom ânimo, com coragem, apesar das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, mas sempre lembrando que quando nos decidimos a fazer algo, que seja com boas intenções, com sentimento no bem, com amor no nosso coração, que Jesus possa continuar sendo para nós o guia, para nós o modelo de comportamento, de conduta, de sentimento, e que cada um possa
ter uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita compreensão para com o seu próximo, buscando exercitar o Evangelho, colocando o Evangelho no coração, no lar, na família, no trabalho, por onde estiver, vivendo realmente como cristãos. Obrigado a todos, obrigado Jesus. E assim vamos convidando a nossa querida irmã Célia para vibrar pelos nossos irmãos que já se libertaram do corpo físico. E eu queria aproveitar esse instante para que nesta prece todos nós possamos direcionar os nossos pensamentos de respeito, de amor, de vibrações de ânimo, de coragem ao nosso irmão Manuel e Edson Omura, que desencarnaram esta semana. Eles possam, nesse instante, serem abraçados pelos amigos desta casa, onde já estiveram algumas vezes. E assim, Célia, por favor. Pai amado, ouvimos, deixa-nos que na terra estamos para evoluir. Ajudai-nos, dai-nos força para aceitar essa separação. Sabemos que jamais os esqueceremos. O vazio se faz entre nós, pois partem nossos irmãos, nossos filhos, nossos amigos. Perdoai nossa fraqueza e ajudai-nos a compreender a morte, que ela é necessária e que a alma é levada para a morada espiritual. Tirai dos nossos corações o vazio e colocai neles a certeza de que nos reencontraremos além da matéria. Dai-nos esperança, fé e amor, e aos nossos irmãos que partiram, concedei a saúde espiritual e a paz. Que assim seja. Obrigado. E lembrando os nossos companheiros encarnados, gostaria de convidar a nossa querida irmã Miriam a fazer uma vibração por eles, por favor. Em torno da prece. Na criação não há pedido sem resposta. O que parece por vezes silêncio e negação em torno da rogativa é o próprio desinteresse da alma, que quase sempre, entre a inquietação e a leviandade, voeja de solicitação a solicitação, sem persistência bastante para alimentar os próprios anseios no tempo, de vez que o tempo é um matemático divino que não podemos esquecer ou iludir. Atenta, pois para o que pedes, porque se o Senhor sabe aquilo que nos convém, raramente conhecemos em verdade aquilo de que necessitamos. Todos se prosternam perante o altar da vida e algo suplicam do que consideram material, imprescindível à própria felicidade. Muitos pedem ouro e recebem a fortuna emoldurada nas garras da aflição. Muitos reclamam beleza física e recolhem e os dons se mistura com o fel de dolorosas desilusões. Muitos imploram o poder humano e apossam-se dele, incorporando irremediavelmente pesadelos à própria sorte. Muitos roubam a evidência social e escalam-lhe os dourados galarins, passando a respirar o hálito envenenado do desencanto e da morte. Muitos pedem o louvor da inteligência e adornam-se com a fama, penetrando contudo em pavorosos sorvedores de angústia. Acharemos o que buscamos. A reação será invariavelmente o reverso da ação. Quem deseja, sente. Quem sente, pensa. Quem pensa, realiza. Saibamos assim selecionar os nossos impulsos
porquanto a eterna bondade e estrutura para a nossa existência é o programa que mais nos favoreça a própria edificação. Cumpramos nosso dever puro e simples onde estivermos, seja no reduto doméstico ou no campo social, à frente dos nossos familiares ou dos nossos desafetos, oferecendo-lhes todo o bem ao nosso alcance. E a obrigação corretamente atendida será o degrau de nossa ascensão aos planos mais amplos. Por isso mesmo, em qualquer problema da oração, não nos esqueçamos de que a vontade sábia e justa do Pai Celestial em nosso próprio favor deve ser executada com o nosso concurso, assim na terra como nos céus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado. Para encerrarmos o estudo dessa noite, convidamos a nossa querida irmã Patti para fazer a prece. Por favor. Alguém precisa de você. Você já se sentiu alguma vez como um salão-dinheiro, ou seja, sem valor algum? Você pode responder que não, mas outras tantas pessoas já tiveram seu dia de baixa autoestima. São aqueles dias em que a gente olha ao redor e não consegue ver nada em que possamos ser úteis. No entanto, e por essas mesmas razões, há sempre alguém que precisa de você. Há pessoas caladas que precisam de alguém para conversar. Há pessoas tristes que precisam de alguém que as conforte. Há pessoas tímidas que precisam de alguém que as ajude a vencer a timidez. Há pessoas sozinhas que precisam de alguém para conversar. Há pessoas com medo que precisam de alguém para lhes dar a mão. Há pessoas fortes, mas que precisam de alguém que as faça pensar na melhor maneira de usar a sua força. Há pessoas habilidosas que precisam de alguém que as ajude a descobrir a melhor maneira de usar sua habilidade. Há pessoas que julgam não saber fazer nada e que precisam de alguém que as ajude a descobrir o quanto podem fazer. Há pessoas apressadas que precisam de alguém que lhes mostre tudo o que não tem tempo para ver. Há pessoas impulsivas que precisam de alguém que as ajude a não magoar os outros. Há pessoas que se sentem perdidas e precisam de alguém que lhes mostre o caminho. Há pessoas que se julgam sem importância alguma e precisam de alguém que as ajude a descobrir como são valiosas. E você, que muitas vezes pensa não ter nenhuma utilidade, pode ser justamente a pessoa que alguém está precisando agora. É claro que você não precisa, nem pode ser a solução para todos os problemas, mas faça o melhor ao seu alcance. Se não puder ser uma árvore frondosa no topo da colina, seja um arbusto no vale, mas seja o melhor arbusto do vale. Se não puder ser um arbusto, seja um ramo, mas seja o ramo mais exuberante a enfeitar a paisagem. Se não puder ser um ramo, seja um pequeno tapete de mel para dar alegria a algum caminhante. Se deseja ser um lindo ramalhete de flores perfumadas e não consegue, seja uma singela flor silvestre, mas seja a mais bela. E nesse esforço de ser útil a alguém que precisa de você, irá cada vez se tornando mais forte e mais confiante. E todas as alegrias que espalhar pelo caminho serão as mesmas alegrias que encontrará na própria estrada. Por mais difícil que esteja a situação, nunca deixe de lembrar que alguém precisa de você. E o mais importante, você pode ajudar alguém. A Terra é uma grande escola, onde o Criador nos matriculou para que aprendamos a ser felizes. A grande maioria das pessoas que habitam este planeta não é completamente feliz. Somos todos caminheiros da estrada chamada evolução. E num momento ou em outro, pode ser que precisemos
rodeados de pessoas, é importante que você fique alerta, pois ao seu lado pode estar alguém que precise de você neste exato momento. Que Deus nos abençoe e nos amparecer. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado. Vocês possam ter uma semana abençoada, né? De muita serenidade. E que amanhã possam ter mais um dia com um pouquinho menos de inveja. A gente vai dia a dia. Obrigado pela atenção.